Fala pessoal, beleza? Da mesma maneira que algumas pessoas gostam de codificar no Windows e querem saber como configurar um ambiente de desenvolvimento no Windows, a nossa missão nesse vídeo é como configurar um ambiente de desenvolvimento Kotlin no Linux, mais precisamente no Ubuntu. Isso vale para todas as distribuições derivadas de Debian, ou seja, Debian, Ubuntu, Linux Mint e por aí vai. Então, bora colocar isso em prática. Fala pessoal, beleza? Agora que a gente instalou o Ubuntu, o que a gente vai fazer é instalar o Java. Pode ser necessário que você execute um sudo apt-get update. Na verdade, eu vou fazer isso, mas antes eu vou adicionar um repositório aqui. Sudo add-apt-repository espaço ppa Linux uprising /java. Beleza. Isso aqui vai adicionar um repositório do Java nos repositórios do Ubuntu. Então vamos teclar Enter. Ele pede a minha senha de root, admin 123. Enter novamente. E agora vamos aguardar o processo. Vou dar uma acelerada no vídeo e já retorno. Beleza, clear. E agora vamos executar um sudo apt-get update. Enter. Isso aqui é opcional, só para se você tentar instalar e tiver algum problema, então faça isso. Agora vem a parte de instalação do Java. Sudo apt install -y, para ele não me perguntar. A gente podia ter usado isso no primeiro comando para adicionar o repositório, que ele me pediu Enter. E aqui eu especifico qual a versão do Java que eu quero instalar. Oracle-Java 16-installer. E vamos teclar Enter. Beleza, aqui ele me pede confirmação, vou usar a setinha, ok, Enter. Aqui ele me pergunta se eu quero aceitar os termos, vou usar a setinha de novo, Enter. Beleza, isso vai demorar um pouco, então eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Perfeito, pessoal, tá instalado. Vamos conferir se a instalação foi bem sucedida. Para isso, digite o comando, antes eu vou limpar aqui. E vamos digitar o comando java -version Java version 16, ok? Um detalhe interessante também, pessoal, é que esse procedimento é o mesmo independente da versão. A menos que ocorra uma mudança drástica, no Java 17, 18 vai ser o mesmo comando. Então, se você estiver assistindo a essa aula e fazendo com a versão mais nova, você pode usar isso daqui como guia, mudando apenas a versão. Vamos conferir também se o compilador está na mesma versão, javac -version, e também está javac 16. Perfeito, pessoal. Então, está instalado o Java. Nessa aula, a gente vai instalar o gerenciador de dependências Maven. Para isso, digite o comando sudo apt-get install Maven. Tecle Enter. Ok, vai proceder com a instalação. Aqui a gente vai escolher Y para continuar, mesmo esquema do Java. Tecle Enter. Ok, está prosseguindo. Finalizou a instalação. Eu vou dar um mvn-v para conferir se tudo ocorreu corretamente. Tudo certo, Maven está instalado. Nessa aula a gente vai instalar o Kotlin. Para instalar o Kotlin existe um pré-requisito que é já ter o Java instalado na sua máquina. Para verificar se já tem uma instalação do Java na sua máquina, você vai digitar o comando java -version. Se retornar alguma coisa, você tem o Java instalado. Se não tem, assista a aula anterior e instale o Java. Agora, partindo para o Kotlin.
como a gente não tem ele instalado, a gente vai usar o Snap, que é a maneira mais fácil de instalar. Existem outras maneiras, mas essa é a mais fácil. Snap install espaço menos menos classic Kotlin. Enter. Vamos aguardar esse processo. É um processo demorado, então eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Beleza. Aqui ele está falando que o Kotlin 1.6.10 foi instalado. Vamos conferir se realmente foi. Para isso, digite Kotlin C. E aqui ele fala, bem-vindo ao Kotlin versão 1.6.10 e JRE, ou Java, 17. E aqui eu vou digitar Kit. 2 pontos Kit, na verdade. Ok, Kotlin está instalado, a gente pode prosseguir. Nessa aula, a gente vai instalar o IntelliJ. Vamos acessar o Google, escreva Download IntelliJ e vamos clicar nesse primeiro link da JetBrains aqui. Ok, ele vai abrir a página da JetBrains e aqui a gente tem a última versão, que é a 2021.3.2. Essa é a última versão estável para Linux. Beleza, mas a gente não vai usar o pacote aqui não, a gente vai instalar usando o Snap. Então, para isso, a gente vai pesquisar aqui usando o Snap, espaço find, entre aspas, e aí a gente vai digitar IntelliJ, Enter, e aqui ele lista as versões disponíveis do IntelliJ. Para instalar, eu vou escolher a mais atual. Olha só, a gente tem a Community, que é a que a gente vai usar, é a versão free. Se você vier ao site, você vai ver que a Ultimate é uma avaliação gratuita por 30 dias e a Community é gratuito com base em Open Source. Beleza, então a gente vai usar a Community e a versão aqui é 2021.3.2. Então, 2021.3.2, a gente só tem essas versões mesmo. Então, vamos escolher a primeira opção aqui. Para isso, vamos digitar Snap install espaço IntelliJ IDEA Community. Seleciono e clico com o scroll, espaço, e aqui a gente vai usar o clássico. Então, menos menos classic. E vou teclar Enter. Esse processo vai demorar um pouco, então eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Ok, aparentemente o IntelliJ foi instalado. Vamos em Show Applications e vamos pesquisar por... nem precisou pesquisar, aqui já está o IntelliJ. Vamos abri-lo. Confirmo que aceito os termos. Continue. Don't send. Não quero enviar estatísticas para IntelliJ. Posso fechar o terminal. Close terminal. Ok, aqui está o IntelliJ. Vou expandir isso daqui. Que você pode criar um novo projeto, abrir, ver o controle de versão, pode customizar. Aqui tem os temas. Eu geralmente uso a versão Lite porque fica mais legível no vídeo, então eu prefiro usar essa versão, mas aí você escolhe da forma que você quiser. Aqui você escolhe os plugins que você quer instalar. Tem alguns plugins que já vêm por padrão, outros você precisa instalar. Por exemplo, o do Kotlin já vem instalado por padrão. Vou clicar em Project, New Project. Aí você escolhe o que você quer criar. Vou criar um projeto Kotlin. Next. Só para testar mesmo, nem vou definir um título. Ele está carregando o projeto. Vou expandir aqui. Vou fechar esse atalho aqui. Beleza, e aqui está o nosso projeto Kotlin. Está vazio por enquanto.
Nessa aula, a gente vai instalar o MySQL no Ubuntu. Diferente de outras aplicações, o MySQL é um pouquinho complicado de instalar ele. A forma mais fácil e mais segura para fazer isso sem ocorrerem erros é você configurar manualmente os repositórios de pacotes e depois proceder com a instalação. Então, para isso, vamos no Google, vamos digitar Quick Guide MySQL apt. Vou teclar Enter. Ok, aqui a gente tem esse guia aqui. Vou clicar sobre esse primeiro link. Está abrindo aqui uma nova aba. Beleza, a gente vai usar o scroll. Vamos vir aqui em Add MySQL apt repository. Beleza, aqui ele tem todo o passo a passo que a gente precisa fazer para poder fazer esse processo. Vou clicar aqui em Go to the Download Page. Vou clicar sobre esse link aqui. Perfeito, abriu a página de download, vou clicar sobre download aqui. Aqui eu vou selecionar a opção No Thanks, Just Start My Download. Vou clicar sobre esse link, Save File. Ok, ele está fazendo o processo de download. Beleza, concluiu o processo de download. Vou clicar sobre esse íconezinho aqui, mostrar na pasta. Beleza, abriu aqui, tá? Aqui está o meu arquivo .deb. Vou clicar com o direito Open in Terminal, para a gente acessar esse diretório no terminal. Eu estou como usuário normal, eu vou me autenticar como sudo su, Enter, e aí eu vou digitar minha senha, né? Admin 123. Enter, perfeito, estou como super usuário, vou dar um ls aqui, só para a gente pegar o nome correto do pacote, perfeito. Agora o que a gente vai fazer é desempacotar esse cara, vamos digitar dpkg, espaço, -i, minúsculo, espaço, e aí eu vou selecionar esse nome aqui, clicar com o scroll. Perfeito, vou teclar Enter. E aqui ele me pergunta como que eu quero configurar o meu apt. Aqui eu vou escolher a opção Server e Cluster, ou seja, não vai ser só as ferramentas e conectores, vai ser o server e o cluster. Eu vou teclar Enter. Você pode escolher a versão que você quiser. Eu vou escolher a versão 5.7 porque é mais fácil de trabalhar com ela e além disso é compatível com MariaDB. Se de repente você quiser trocar depois, é possível. E já a versão 8, a Oracle reescreveu alguns drivers, então eu não gosto muito de usar essa versão não. Vou teclar Enter e agora eu vou vir aqui em OK. Beleza. Agora vamos dar um apt-get update. apt-get update. Faltou um P aqui. Beleza. Vou teclar Enter. Beleza, terminou de fazer o apt-get update. Vou dar um clear aqui. Enter. E vamos dar um apt-get install -y mysql-server. Beleza, é isso aqui. Vou teclar Enter. Beleza, ele pede para que eu defina a minha senha. Eu vou definir a minha senha admin 123. Ok. Pede para repetir a senha admin 123. Ok, agora ele procedeu com o processo de instalação. Essa é a senha que eu vou utilizar para poder me autenticar na base. Beleza, agora eu vou me autenticar no MySQL. Então, para isso, digite MySQL espaço -u espaço root, que é o usuário padrão, usuário root, -p, Enter. E ele vai me pedir a senha. Eu vou digitar admin 123. Ok, eu estou dentro do MySQL. Para confirmar se está tudo certo, basta eu digitar show espaço databases. E aí eu coloco o ponto e vírgula aqui no final, Enter. E aí está os bancos padrão, que é o Information Schema, MySQL, Performance Schema e Sys. São os bancos padrão do MySQL, ainda não tem nenhum banco. Perfeito, pessoal. Então, para voltar para o console do Ubuntu, basta digitar Kit e teclar Enter. Dessa vez sem o ponto e vírgula no final. Beleza, saímos, voltamos para o console e é isso aí.
Nessa aula, a gente vai instalar o MySQL Workbench. Como vocês devem ter imaginado, se conectar ao MySQL através do console não é lá uma coisa muito prática e nem produtiva. Então, para isso, a gente precisa de um cliente visual que traz mais produtividade e é bem mais prático de se trabalhar. Então, vou clicar aqui em Ubuntu Software, nessa pasta laranja aqui. Beleza, vou expandir aqui e vou pesquisar por MySQL. Beleza, aqui ele tem algumas opções, mas ainda não tem o que eu preciso. Vou dar uma expandida aqui, vou digitar Workbench, MySQL Workbench, esse cara aqui. Vou clicar sobre ele, vou clicar em Install, ele pede a minha senha de root, vou digitar a minha senha, admin 123, Enter, beleza, tá procedendo com a instalação. Vai levar um tempinho, eu vou acelerar e assim que tiver algo relevante eu volto. Beleza, concluiu o processo de instalação. Vou clicar em Launch. Aqui está o meu MySQL Workbench. Vou expandir aqui. Aqui é a minha instância local. Vou clicar sobre ela. Ele me pede a senha admin 123. Vou selecionar a opção Save Password in Keychain. Ok, e a gente não conseguiu se conectar. Isso aconteceu porque o usuário root não tem permissão para acessar localhost. Ele até acessa via console, mas se eu acessar por um cliente ele não consegue. Então, para isso, basta a gente abrir o terminal novamente. Vou dar um Ctrl Alt T. Beleza, e aí a gente vai autenticar no MySQL. Sudo admin 123. Beleza, e a gente vai usar aquele último comando que a gente usou anteriormente, que é o mysql-u root-p, enter. E agora eu vou digitar minha senha, né? Admin 123. Beleza, então agora eu estou no terminal do MySQL. Eu vou digitar o seguinte comando: alter espaço user espaço entre aspas simples root end arroba entre aspas simples novamente eu vou colocar localhost, ou seja, qualquer acesso para esse cara vai ser permitido, e aí eu vou especificar a identificação dele: identified espaço with MySQL underline native underline password espaço, aí eu vou passar a senha do cara, né? Que é o que a gente definiu durante a criação da base. Eu vou colocar aqui admin 123. Vamos para o final aqui, vamos definir um ponto e vírgula. Enter. Query OK. Agora a gente pode voltar lá e testar novamente a conexão. Clicar novamente. Ele me pede a senha admin 123. Save password in keychain. OK. E a gente está conectado. Perfeito. Funcionou. Se a gente expandir aqui, a gente só tem os bancos de dados, até o momento, só os bancos de dados padrão. Então, na próxima aula, a gente vai criar o nosso próprio banco de dados. Para a gente criar um banco de dados, basta a gente clicar sobre esse ícone aqui, ou a gente pode usar aqui também a query. A gente pode fazer isso também através do terminal, mas a gente tem que acessar o MySQL igual a gente fez nas aulas anteriores. No caso, eu vou usar essa ferramenta aqui, vou usar o MySQL Workbench, basta clicar nesse ícone aqui, Create New Schema, e eu vou escolher um nome qualquer. Qualquer banco que você for criar, o procedimento é o mesmo, só vai mudar o nome. E aqui eu vou colocar My Database. Para que você não tenha problema com encoding, quando você lê os dados, eles estarem realmente igual você digitou, eu recomendo você vir aqui e escolher Latin 1, Default Collection, você vai escolher Latin 1 Swedish CI. Vamos clicar em Apply, aqui ele gera o script SQL, mesma coisa. Se você estivesse logado no MySQL, você pode usar aqui também, pode fazer pelo terminal, pode usar a query aqui também, mas aqui evidentemente é muito mais simples. Vou clicar em Apply, ele já executou o script. Se eu quiser exibir os logs, Show Logs, e aqui ele fala: o script SQL foi executado com sucesso.
Beleza, posso fechar. Ah, e cadê meu banco? Onde está meu banco? Aqui não aparece, né? Basta você usar a setinha aqui, ó, esquemas. E aqui está o My Database. Não tem nenhuma tabela, nenhuma view, nenhum storage procedure, nem nada disso. Mesma coisa, a gente pode usar um script SQL para criar essa view para mim, ou criar uma tabela, ou por aí vai. Basta clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui o script. Ou eu posso usar também o wizard, create table, e aí você determina o nome da tabela. Inclusive eu coloquei o nome errado aqui, ó, MyDataBuy, mas beleza. Isso não é exatamente um problema. Esse banco é só para a gente aprender como é que funciona. E aqui você coloca, sei lá, ID, o tipo inteiro, chave primária, não nula, sei lá, nome, varchar, que é para texto, não pode ser nulo. Login, o termo que ele vai usar para logar no sistema, não pode ser nulo também. E aí você vai dizer que ele é unique, não pode ter outro repetido, e por aí vai. Vou colocar aqui um nome nessa tabela, fullbar, e vamos mandar criar a tabela. Aqui ele já gera o script também, apply, close. E aqui está a nossa tabela fullbar. Beleza, e é isso aí. Não tem nenhuma informação. Se você quiser ver o que tem nessa tabela, basta você executar um select from nela, ou pode usar o wizard também, select rows limit 1000. Beleza, não tem ninguém, né? Vamos inserir um só para a gente testar, um full bar. Beleza, mando aplicar, apply. Beleza, close. E aí está. Se a gente quiser executar o script também, mesma coisa. E aí ele me traz o full bar. Então é isso aí, pessoal. Isso é o básico que você precisa saber para começar a criar bancos de dados no MySQL, usando o MySQL Workbench. E durante o curso a gente vai criar os bancos do projeto, mas vai ser feito sob demanda. Aqui é só para você aprender, porque eu não vou fazer isso no Linux, eu vou fazer no Windows, né? Então a hora que você tiver que fazer vai ser feito no Windows, e basta você usar o que você aprendeu nessa aula e fazer o exercício no Linux. Nessa aula a gente vai instalar o Postman no Ubuntu. Em versões anteriores do Ubuntu isso era um pouco mais complicado de se fazer, mas hoje ficou bastante simples. Basta você vir no Ubuntu Software, aqui do lado, vou expandir aqui, e você vem aqui na pesquisa, e aí você escolhe aqui Postman. Esse cara aqui, vou clicar sobre ele, aí basta você clicar aqui em Install. Ele pede a sua senha de root, no meu caso admin123, Authenticate, e está instalando. Vou dar uma acelerada no vídeo assim que concluir o processo de instalação, ou tiver algo relevante eu retorno. Está finalizando o processo de instalação, ok, terminou o processo de instalação, basta eu clicar em Launch. Está carregando, ele abriu essa página de boas-vindas aqui. Você pode criar uma conta no Postman e ele vai sincronizar suas collections e tudo mais. Você pode usar a sua conta do Google, por exemplo, pode criar uma conta no próprio Postman. A gente não vai fazer isso. A gente vai vir aqui embaixo, está bem disfarçado aqui no finalzinho. Vamos clicar sobre Skip Sign In Take Me The App. Ok, aqui está a nossa aplicação. Vou expandir aqui. Na prática, esse cara é como se fosse um browser para APIs. Ou seja, a gente tem o Google para acessar as websites. Esse cara aqui serve para o mesmo propósito, só que para APIs. Vou clicar aqui no maisinho. Aqui eu posso fazer uma requisição. Por exemplo, se eu quiser fazer uma requisição para o GitHub, bastaria eu digitar http://github.com. Vamos mandar a request. É do tipo GET, né? Send.
E ele vai me devolver um HTML, como no browser seria devolvido, da mesma forma. Só que o browser consegue interpretar. O Postman é só para texto. Então, vamos dar uma conferida na API do GitHub, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como isso funciona. Tá abrindo aqui o Firefox. Vamos no Google e vamos digitar API GitHub. Ok, aqui a gente tem a API do GitHub. Tem todos os detalhes, eles usam a tecnologia diferente do Swagger para documentar, mas aqui estão todos os detalhes da API do GitHub. A API do GitHub está nesse endereço aqui, eu vou copiar isso daqui, Ctrl C. Vamos voltar ao Postman, novamente. Agora a gente vai fazer uma request para a API e não para o site em si. Agora ele vai devolver um JSON com todos os endpoints que ele disponibiliza para você fazer testes na sua API. Aqui a gente tem, vamos ver aqui os repositórios do usuário. Aqui você tem o endereço, né? User Repositories. Perceba que isso aqui é uma implementação de RateOS bem simples, mas já atende o propósito. Ele te devolve o endereço da API e os seus principais endpoints. Aqui a gente vai digitar o nome do usuário. Você vai escolher o seu usuário. Eu vou colocar aqui Leandro CGSI. Eu posso tirar esses parâmetros aqui. Não vou passar nenhum parâmetro. E vamos mandar uma request. Beleza, ele me devolveu um JSON aqui com as minhas informações de usuário, qual é o usuário e todos os detalhes e tal. E aqui embaixo ele começa a listar os repositórios, enfim, todos os detalhes dos meus repositórios, quantas estrelas, quantos forks, tudo mais, todos os detalhes. Eu usei isso aqui só para exemplificar, não se preocupe, né? Só para mostrar o potencial que o Postman nos traz. Então, vou fechar aqui e não se preocupe com isso por enquanto. A hora que a gente for fazer as aulas, a gente vai ver isso. Beleza, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, Show Applications, e aqui está o Postman, já aparece aqui também. Perfeito, então é dessa maneira que você instala o Postman. Se você tiver numa versão antiga, talvez seja um pouquinho mais complexa, mas atualmente é bem simples. Nessa aula a gente vai instalar o Git. Então, para isso, digite Ctrl Alt T ou acesse o terminal aqui em Show Applications. Vou expandir aqui. Vou me autenticar como superusuário. Então, para isso, digite sudo su. Enter. Ele pede a minha senha de usuário root, admin123. Enter. Perfeito. Agora eu estou autenticado. Então, vamos dar um apt-get install -y, para ele não me pedir autorização, ele já vai direto, espaço git. Vamos teclar enter. Ok, terminou o processo de instalação. Vamos dar um git status, só para a gente ver. Obviamente aqui não é um repositório git, ele vai falar que não é um repositório git, mas é só para a gente testar se está instalado o comando git. Aí ele fala que aqui não é um repositório Git, mas a gente sabe que o comando funcionou. Vamos digitar Git apenas, e aí ele me mostra os comandos que eu posso utilizar. Nessa aula a gente vai instalar o Docker. Para isso, vamos abrir o terminal. Clique nesses pontinhos aqui no canto inferior esquerdo. Vai aparecer aqui as opções para você procurar o terminal. Aí você vai escolher aqui a opção terminal. Clique sobre ela. Ok, abriu o terminal. Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o Docker já está em execução. Eventualmente, ele já pode vir instalado junto com as ferramentas padrão da instalação. Então, primeiro eu vou precisar me autenticar como sudo usuário. Então, vamos digitar aqui sudo su. Beleza. Aí ele me pede a senha. Eu vou digitar a senha admin123. Enter. Beleza. Bom, para quem não é familiarizado com o Linux, isso é necessário por questões de segurança. Por padrão, o Ubuntu tem esse comportamento como mecanismo de segurança. Na prática, você efetua login como usuário normal
e sempre que desejar executar comandos que requerem privilégios maiores, então você vai precisar se autenticar como root. E para isso você vai precisar digitar esse comando aqui, sudo. Sempre que for algo que precise de privilégios, você vai usar esse comando. Então, sempre que você receber alguma mensagem de permissão negada, possivelmente você se esqueceu do sudo. E se for esse o caso, é só adicionar o comando no terminal, sudo, teclar Enter, aí você pode voltar e executar o comando que você estava tentando antes, que provavelmente vai funcionar. Um detalhe é que antes de eu entrar como superusuário, aparece o cifrão. Quando eu estou como superusuário, aqui muda para cerquilha, beleza? Bom, então eu vou conferir se já temos alguma versão instalada do Docker no nosso sistema. Então, para isso, vamos digitar o comando service docker.io status. Beleza? Não foi encontrado, então tá beleza, não tem nenhuma versão instalada. Bom, esse docker.io é porque antigamente o domínio do Docker era docker.io ou docker.io. Se você tentar acessar esse endereço hoje no browser, ele foi movido para o docker.com, mas por questões de backward compatibility, eles mantêm isso. Beleza, o comando não foi reconhecido, que significa que não está instalado, então a gente vai instalar ele. Mas antes de fazermos isso, vamos conferir se o kernel do Linux, nessa versão do Ubuntu, suporta o Docker. O Docker funciona em praticamente qualquer distribuição Linux moderna, mas tem algumas restrições. É só em arquitetura 64 bits e, além de ter arquitetura 64 bits, também é necessário ter um kernel relativamente novo, de no mínimo a versão 3.8. Se for da 3.10 para cima, melhor ainda. A gente vai conferir se a nossa versão do Ubuntu está com essa versão do kernel. Para isso, digite o comando uname -a, enter, beleza, vamos ver aqui qual a versão. Bom, gente, está na versão 5.0, então tá tranquilo, então vai funcionar. Beleza, então, antes da gente finalmente instalar o Docker, primeiro vamos atualizar os nossos índices de repositórios de pacotes. Então, para isso, digite apt-get update. Beleza, isso aqui vai atualizar os nossos índices de pacotes, vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, a hora que terminar a gente volta com a próxima etapa. Beleza, terminou o processo de atualização dos pacotes, agora é a hora da gente finalmente instalar o Docker. Então, para isso a gente vai digitar apt-get install -y docker.io. Beleza, enter. Beleza, também eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, assim que concluir a gente volta. Beleza, concluiu o processo de instalação. Vamos executar novamente o service docker.io.status. Vou só puxar aqui no terminal para os comandos do histórico. Beleza, service docker.io status. Não encontrou nosso comando, pode ser relacionado à backward compatibility que foi removido. Então a gente vai executar agora, só para ter certeza se está funcionando, a gente vai executar um docker -v para obter a versão do Docker. Se estiver funcionando, vai devolver a versão do Docker. Beleza, devolveu a versão do Docker 18.09.07 e tá funcionando então. Perfeito. Vou dar um clear aqui só para ficar mais limpa a tela aqui para a gente. Beleza, vamos ver mais alguns comandos do Docker, né? O Docker -v nos traz apenas as informações básicas, mas a gente pode querer ver um pouco mais de informações, então é necessário usar o comando docker version. Docker version. Beleza, e aí você tem um pouco mais de detalhes. Ó. Ele mostra aqui a versão do client e a versão do service. Olha só, a versão do client está 18.09.07, 18.09.07 também, API version 1.39 e a versão do Go, que é a linguagem na qual foi escrita o Docker, 1.10.1 nos dois casos. Aqui o ID do commit do código e é isso, funcionou. Então o que a gente pode fazer mais, por enquanto ainda não vai ter muita relevância para a gente, mas de todo modo já nos diz algumas coisas sobre o nosso sistema, que é o Docker Info. Ele traz ainda mais detalhes. Beleza, perfeito, retornou aqui as informações que a gente precisa. Aqui a gente tem os containers em execução, não tem nenhum container, nem executando, nem pausado, nem parado, não tem nenhuma imagem. A versão, como a gente já viu antes, é 18.09.7.
Aqui a versão do kernel, novamente 5.0.23, o sistema operacional, arquitetura x86-64, uma CPU, aqui ele está mostrando que é 4 GB de memória aproximadamente, o nome do usuário, onde é o nosso Docker root, e está em debug mode desabilitado para client e server. A gente não vai precisar se preocupar com isso. E aqui está o registry default, index.docker.io. Provavelmente também a gente não vai precisar se preocupar com isso. Nessa aula a gente vai aprender como instalar o Docker Compose. A melhor maneira de você fazer isso é seguir a documentação oficial. Vou deixar o link como recurso e a gente vai seguir o passo a passo aqui do guia oficial. Você vai vir aqui na aba Linux, isso aqui vai ser correspondente à sua distribuição. Se você tiver no Windows, você não precisa instalar o Docker Compose porque o Docker Desktop já traz todo o pacote junto. Então eu vou vir até o final aqui e vou copiar. Esse primeiro comando é para poder baixar a última versão dos binários do Docker Compose direto do repositório. Então eu vou colar aqui, eu estou como sudo, então não precisa do sudo no início, beleza? Então vou teclar enter, aqui eu não tenho curl, então eu vou precisar dar um apt-get install -y curl. Esse "-y" é para ele não ficar me perguntando se eu realmente quero instalar, ele já vai direto. Beleza, então ele instalou o curl. O curl é para você fazer requisições HTTP através do shell. Beleza, vou repetir o comando anterior. Agora sim vai fazer o processo de download. Terminou aqui, então agora o que eu preciso fazer é dar permissão de usuário para executar o Docker Compose. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar, colar aqui, Enter. Beleza, vamos dar um Docker -compose -version. Ok, o Docker Compose foi instalado com sucesso, a versão é 1.25.0. Perfeito, então é isso aí, até a nossa próxima aula. Os microserviços são, sem sombra de dúvidas, alguns dos tópicos mais quentes na área de tecnologia da informação, sendo utilizados por pequenas companhias e por gigantes como Instagram, Apple, Amazon, Netflix e Google. E hoje, em uma rápida busca de vagas, veremos que saber desenvolver microserviços lhe dá pontos extras na disputa pela vaga dos sonhos. Nesse curso serão abordados desde conceitos mais básicos para quem nunca desenvolveu um microserviço, passando pelos principais conceitos teóricos, indo até conceitos mais avançados, como Service Discovery e Service Registry, Load Balancing, API Gateway, Circuit Breaker, enfim, uma série de coisas legais. E claro, tudo isso reforçado com exemplos práticos para que você aprenda microserviços de verdade. E se você não domina alguma das tecnologias e conceitos usados nesse curso, existem sessões de nivelamento para que você possa se adaptar e aproveitar o máximo do conteúdo. Ao final de tudo, você entenderá como uma stack de microserviços envolvendo Spring Boot, Spring Cloud, ferramentas da Netflix fazem tanto sentido juntos e possibilitam a construção de microserviços sólidos e eficientes. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito, para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. O curso é projetado para que você saia do zero absoluto e consiga absorver todos os pontos fortes dos microserviços. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para tirar toda e qualquer dúvida que possa surgir. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 30 mil alunos. Esse curso é um curso amplo, todo mundo pode fazer, desde quem nunca desenvolveu um microserviço até quem tem uma mínima ou intermediária experiência, seja com Spring Boot e Kotlin ou mesmo com outras tecnologias, como Ruby on Rails, Python, Node.js ou ASP.NET.
Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas!